Se você, assim como eu, já assistiu o filme 300, ou então Troia, ou qualquer outro filme de época que se situe nesse período da Grécia clássica, você provavelmente já olhou para esses personagens, tal como Leônidas ou Aquiles, quem sabe Heitor, e pensou: caralho, o maluco é brabo. E provavelmente quis ser como ele quando você crescesse. Só para então, em algum momento, surgir algum revolucionário das interwebs e destruir a sua visão dos antigos espartanos, dos antigos gregos, dizendo que todos eles eram homossexuais e tinham intercurso sexual entre si, por N razões e etc. Saudações, Leônidas. Saudações, mensageiro. Mas o que foi que você fez? E foi o quê? Você acabou de me beijar. É assim que os homens aqui de Esparta se saúdam. Mãos para as mulheres. E beijão de língua para os homens. O que eu sei que certamente lhe fez mudar de ideia sobre se inspirar nesses guerreiros ferozes. Porém, antes de tudo, eu quero deixar claro que, por mais que eles fossem ou não homossexuais de fato, isso não muda o fato de que eram guerreiros de altíssimo nível e que eram homens certamente em seu ápice físico e podem servir como um distante reflexo do que nós somos capazes como homens. Olhar para casos assim, para cenários passados, nada mais é do que vislumbrar uma realidade quase que alternativa, mas ainda assim bem real, na qual homens viviam por outras regras e faziam coisas das quais o homem médio contemporâneo nem sequer poderia sonhar em fazer. Os homens do passado eram, em outras palavras, seres completamente diferentes de nós. De qualquer maneira, isso pode ser tópico para outro vídeo, enfim. Meu nome é Fernando Ataliba e esse é o projeto Homem Racional. Nesse vídeo, meus amigos, eu quero falar sobre algo curioso. Recentemente eu tenho visto muitos comentários de que os antigos espartanos seriam, em sua vasta maioria, homossexuais. E quando eu digo muitos comentários, eu quero dizer realmente muitos comentários. Especialmente depois de ter postado esse vídeo no meu Instagram. Então, eu quero apresentar a vocês alguns fatos históricos, não para pressionar uma certa agenda com uma ilusória pauta de inclusão, mas, na verdade, para investigarmos a história em busca da verdade. Se olharmos por uma visão antropológica realista, poderemos admitir, a princípio, o fato de que, em basicamente todas as civilizações que existiram, sempre houve sinais de comportamentos homossexuais. E isso não será diferente quando olharmos para Esparta ou para Atenas, por exemplo. A questão real é até que ponto esses comportamentos eram socialmente aceitos. Essa linha de pensamento sobre a homossexualidade dos antigos romanos, ou mais especificamente os homens da Esparta clássica, pode ser atribuída a duas questões, sendo a primeira uma ideia preconcebida e errônea de que comportamentos homossexuais surgiam através de todo o mundo grego antigo e que eram comuns. Ideia que surgiu e ganhou força com a utilização do exemplo do batalhão sagrado de Tebas. E eu vou explicar melhor sobre eles daqui a pouco. E que é utilizado para planar todo o mundo grego e postular uma teoria de que todo o mundo grego antigo era, por sinal, homossexual da mesma forma. E em segundo lugar, o historiador Plutarco, que viveu no primeiro século após Cristo, determinou em alguns dos seus escritos que era comum e normalizado que homens adultos de Esparta tinham relações com garotos.
Se tomarmos essas duas questões em parâmetro de análise, pode parecer que sim, a homossexualidade era muito mais comum e normalizada, como algumas pessoas têm dito atualmente. Porém, a realidade é que essa não é uma questão tão simples assim de se postular. E na maior parte das vezes, a afirmação de que, por exemplo, os antigos espartanos eram homossexuais é uma informação falsa e tendenciosa. Vamos começar verificando e refletindo sobre o primeiro ponto, que é mais amplo, de que o homossexualismo era relativamente comum através do mundo grego antigo. Por exemplo, o Batalhão Sacro de Tebas, The Secret Band of Thebes, é um excelente exemplo sobre isso. Esse batalhão foi uma instituição formada por seletos casais masculinos que viveram na Grécia no século IV d.C. O pilar fundamental da filosofia e crença desse batalhão é que a união afetiva entre os pares, os casais, tornaria a unidade mais forte, pois era imaginado que pelo fato dos homens lutarem ao lado dos seus amantes, isso tornaria bem menos provável que um homem pudesse agir de maneira covarde e teria menos probabilidade de desertar também, fazendo com que os homens lutassem com mais coragem e ferocidade para proteger os seus amados. De um jeito ou de outro, o batalhão era mortal e certamente eram homens homossexuais muito mais honrados e destemidos do que os homossexuais que nós temos hoje em dia. Com apenas um clique, eu me torno este jacaré baitola aqui, olha. Desgraça! Também não era incomum que mentores esperassem favores sexuais de seus alunos adolescentes, o que é chamado de pederastia. Muito embora valha a ressalva que essas interações de pederastia nem sempre havia contato íntimo. Esparta era bem diferente do restante dos gregos. E isto é algo que eu tenho certeza que muitas pessoas não têm conhecimento. Estar em Esparta era muito diferente de estar no restante do mundo grego antigo. Tanto que os próprios espartanos eram categorizados como estrangeiros por outros gregos. Isso pode ser atribuído a várias razões, mas quem sabe isso não se torne um tópico para outro vídeo. Esparta se tornou muito conhecida por ser isolada e distante do restante dos gregos. E é por isso que temos tão poucas descrições detalhadas de como Esparta verdadeiramente funcionava. Sem contar o que Xenofonte escreveu, o que eu farei daqui a pouco. Quando falamos sobre interações homoafetivas, por assim dizer, o que eu tenho que colocar mais uma ressalva, pois o termo que é inclusive moderno e que no mundo antigo pode não caber perfeitamente. Nós podemos classificar dois principais comportamentos. Primeiro, o comportamento entre dois adultos e segundo, aqueles entre um adulto e um jovem, o que nos moldes atuais é chamado de pedofilia. Pois parece que certas agendas e grupo de sopa de letrinhas não gostam muito de falar sobre isso, afinal, isso ferra toda a narrativa homoafetiva bonitinha e perfumada. Aliás, isso nos traz o nosso próximo ponto, Plutarco. Como mencionei anteriormente, era relativamente comum na Grécia Antiga que houvessem interações entre adultos e jovens. E isso é precisamente o que Plutarco disse ser comum e, inclusive, que era incentivado em Esparta, conforme escrito Plutarco nos diz, abre aspas, quando os garotos atingem tal idade, eles eram favorecidos pela companhia de amantes entre os homens respeitáveis. Os homens mais velhos também os observavam de perto, indo com mais frequência aos seus locais de exercício e observando as suas competições de força e inteligência, não superficialmente, mas com a ideia de que todos eles eram, em certo sentido, os pais, os tutores, governadores de todos os meninos. Fecha aspas. O que essencialmente Plutarco estava querendo dizer com os seus textos é:
quando garotos atingem a puberdade, eles se tornavam acessíveis sexualmente para homens mais velhos. Os homens que os selecionavam ficavam responsáveis por seus cuidados e treinamento, e que múltiplos homens poderiam escolher o mesmo garoto, e que isso iria estreitar o laço entre eles. E que, da mesma forma, as mulheres faziam o mesmo com as garotas. E se você ler tudo isso da forma como Plutarco está informando, neste formato como foi traduzido, você não terá dificuldades em concordar que ele está em um formato a favor de um comportamento homossexual. E aí não seria difícil concordar com a falsa ideia de que no agogê espartano teria sido liberado pedofilia gay. Isso de acordo com o raciocínio de Plutarco. Ou seja, o mesmo texto que tecnicamente usam para apresentar uma visão colorida a favor do homossexualismo espartano da época é o mesmo texto que introduz outras práticas abomináveis. Porém, as pessoas da sopa de letrinhas preferem escolher o que lhes mais favorece a narrativa e ignoram o resto. Mas a verdade é que, primeiro ponto, em uma realidade militar espartana, a interação de pederastia não tem conexão com a Esparta clássica, mas sim com o batalhão sacro de Tebas. Segundo, a esmagadora maioria das interações que poderiam ser classificadas como homoafetivas, na verdade não podem ser cunhadas como o termo moderno homossexualismo, porque não é uma relação simétrica ou igualitária como poderiam descrever atualmente. Na verdade, nessas relações, uma das partes costumava ser bem mais velha, enquanto a outra tinha que ser adolescente. Terceiro ponto, complementando o ponto anterior, as relações não tinham a visão moderna de passivo e ativo, mas na verdade uma posição de submissão era uma posição de inferioridade associada com um status inferior. Então, não era nada bonito como certas pessoas querem pintar hoje em dia. Voltando a Plutarco, os problemas com os seus textos é que Plutarco está vivendo em um período distante dos reais acontecimentos históricos. Plutarco viveu 400 anos após a Esparta clássica. Além disso, muitos especialistas costumam classificar o trabalho de Plutarco como enviesado e como sendo comumente situado na era romana de Esparta, a qual é bem diferente da era clássica de Esparta. Além disso, ao comparar os textos com fontes contemporâneas que viveram mais próximo do período em que estamos avaliando, ou seja, da própria época da Esparta clássica, cerca de 400 anos antes de Cristo, é muito mais adequado. Fontes como, por exemplo, Xenofonte e Aristóteles. Eles se posicionam em polos completamente diferentes de Plutarco. Na Constituição de Esparta, instituída pelo legislador Licurgo de Esparta, havia uma oposição contra a ideia de intimidade entre homens e garotos. Nas palavras de Xenofonte em Constituição dos Lacedemônios, no capítulo 2, na seção 13, abre aspas, se um homem está sendo honesto e admira um garoto e tenta torná-lo seu amigo para associá-lo a si, Licurgo aprova este ideal de interação e acredita na excelência desse tipo de treinamento. Porém, se estivesse claro que havia uma atração pela aparência do garoto, então a conexão era banida como uma espécie de abominação. Desta forma, ele instituiu que homens deveriam manter afastados de garotos no mesmo nível em que pais devem se manter afastados de cometer intercurso sexual com os seus filhos e filhas, e o mesmo para irmãos e irmãs entre si. Fecha aspas. Xenofonte ainda escreve que, quando se tratando de pederastia, abre aspas, contato físico entre estudante e mentor era simplesmente inaceitável. Fecha aspas. Xenofonte ainda continua, abre aspas, não me surpreende, contudo, que as pessoas se recusem a acreditar nisso, pois em muitos estados as leis não se opõem à satisfação desses apetites. E aqui Xenofonte fala sobre o apetite carnal, os desejos pela aproximação física, que,
podem levar ao intercurso sexual e que, naquela época, em certos locais através do mundo grego, a concepção de pederastia não era tão rígida como Esparta. Aliás, Xenofonte ainda acrescenta em suas escritas na segunda seção da Constituição aos Lacedemônios que ele mesmo lidou com o sistema de educação espartano e de outros estados gregos e que o sistema espartano torna os homens mais obedientes, mais respeitosos e estritamente mais temperantes. Essencialmente, Xenofonte nos diz que a visão de Licurgo de Esparta sobre essas interações sociais eram de que as intenções não fossem sexuais. Então, eram relações permitidas e vistas como boas relações, ao passo que se fossem vistas como puramente dedicadas a propósitos físicos e carnais, relativas aos apetites da carne, então eram proibidas e vistas como uma abominação pelas leis de Esparta. O que é, de certa forma, literalmente o oposto do que Plutarco disse. Além disso, ainda temos também algumas escrituras de Platão, no qual ele faz algumas reflexões sobre certos apetites e paixões e ainda cita Esparta. Nas palavras de Platão, abre aspas, paixões que têm sido a causa de inúmeras desgraças, tanto para indivíduos como para estados inteiros. Como se pode proteger contra estes? Ou que remédio se pode aplicar para encontrar uma maneira de escapar em todos esses casos de um perigo como este? É extremamente difícil, pois, enquanto, no que diz respeito a não poucos outros assuntos, Creta, em geral, e Lacedemônia nos fornecem, e com razão, muita assistência na elaboração de leis, no que diz respeito às paixões sexuais. E Platão continua. Vamos então, suponhamos que seja admitido que esta prática está agora legalizada. Platão está falando sobre homossexualismo e outras práticas. E ele continua. E que é nobre e que não é digno de repugnância. Até que ponto essas práticas promoveriam a virtude? Gerará na alma daquele que é seduzido um caráter corajoso? Ou na alma do sedutor a qualidade da temperança? Ninguém jamais acreditaria nisso. Pelo contrário, como todos, os homens culparão a covardia do homem que sempre se entrega aos prazeres e nunca é capaz de resistir a eles. Não irão censurar igualmente aquele homem que desempenha o papel de mulher pela semelhança que tem com o seu modelo? Existe alguém, então, que ordenará por lei uma prática como essa? Nenhum, devo dizer, se tiver uma noção do que é a verdadeira lei. Fecha aspas. Voltando para Xenofonte, seus escritos nos trazem mais credibilidade, pois ele está literalmente situado em um ótimo período e lugar para se obter informações, pois mesmo tendo nascido em Atenas, Xenofonte mudou-se para Esparta, isto é, durante esse período da Esparta clássica, sendo que inclusive ele mesmo colocou seus filhos no agogê espartano, que era basicamente o rigoroso regime de educação e treinamento imposto a todos os cidadãos espartanos do sexo masculino, que também pode virar tema para outro vídeo. Xenofonte, mesmo sendo ateniense, decidiu mudar-se para Esparta, pois apreciava a estrutura cívica de Esparta, tornando-se, inclusive, um amigo muito próximo do rei Agesilau II, tido como o rei mais importante de Esparta. Xenofonte sempre fala muito bem sobre Esparta, o que já levantou dúvidas sobre a sua confiabilidade, mas para mim e para tantos outros, o fato de ter nascido e crescido em um lar ateniense, mas ter mudado para uma estrutura espartana, comunica algo curioso. Xenofonte não fez nenhuma menção sobre interações homoafetivas, exceto pelo fato de que eram proibidas.
Aristóteles foi outro que mencionou sobre essas proibições e nos diz algo mais, que pode nos trazer em questão essa ideia de haver homossexualismo em Esparta. Observando Esparta de dentro, a lei desejava que toda a cidade tivesse um caráter extremamente forte e diz respeito intencionalmente também em relação aos homens e mulheres e suas relações pessoais. Portanto, para que eles vivam em respeito e de forma simples, com desapego por luxos e apetites luxuriosos. Inevitavelmente, o resultado é de que a riqueza real é constituída por honra, seja para os espartanos solitários ou para si e suas mulheres. Aliás, no tempo do Império Espartano, muitas coisas eram controladas pelas mulheres. As mulheres de Esparta, na verdade, elas tinham muito poder, mesmo que elas não fossem chefes de Estado. E isso é muito interessante de se observar, pois nada disso faria sentido se o homossexualismo fosse de fato tão comum e banalizado em Esparta. Afinal, por que tantos homens gays iriam ser tão intensamente influenciados por suas esposas? Tanto para Aristóteles como Xenofonte apontam que essas relações homoafetivas eram proibidas, enquanto o escritor mais tardio na história, Plutarco, diz o contrário. Se havia homossexuais em Esparta, eu não duvido, tal como em todas as civilizações ao longo da história. Porém, parece-me que esses indivíduos na Esparta clássica eram as exceções à regra e não a regra em si, como alguns gostam de dar a entender, como se, por exemplo, todo o exército dos 300 fosse composto por homossexuais, que eram inclusive incentivados a tal coisa, o que é claramente falso. A ideia de que homens adultos na antiga Grécia iriam viver juntos, se casar e ter suas vidas normalmente é um conceito incabível e irreal. Para falar a verdade, nas palavras do próprio Tolkien, abre aspas, o mal não pode criar nada novo, só pode corromper e arruinar o que as forças do bem inventaram ou fizeram. E é basicamente o que certas agendas têm feito atualmente, com as suas hordas enfurecidas e tentando a todo custo controlar as narrativas e a história. Afinal, nas palavras de Orwell, em sua obra 1984, abre aspas, quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Isso te parece familiar? Não sei, para mim parece. O mesmo tem sido feito com a história de Aquiles e Patroclo, dois personagens principais da obra Ilíada de Homero, obra situada 800 anos antes de Cristo, e que em todas as suas páginas não há sequer uma citação de amor homoafetivo entre Aquiles e Patroclo, que eram nada mais e nada menos do que apenas amigos. O único trecho da obra Ilíada que usam para corromper o texto completo é a tristeza profunda que Aquiles sente com a morte de seu amigo. He wore your armor, your shield, your greaves, your helmet. He even moved like you. Where is he? Agora vamos lá. Se você tem um amigo de infância e ele vem a falecer, por exemplo, num acidente de moto, você não ficaria profundamente triste e choraria a sua morte? Pois então, para os tabloides LGBTQI a mais, você é homossexual por causa disso. E é nesse ponto em que chegamos. Enfim, senhores, fica evidente que Xenofonte e Aristóteles são fontes com muito mais credibilidade para avaliarmos todo esse contexto, pois, antes de tudo, eles eram pessoas de fato inseridas no período da clássica Esparta, tendo em vista que o próprio Xenofonte viveu em Esparta, participou de seus costumes, envolveu-se na história, entregou seus filhos ao Agogê e tudo mais. Ao passo que Plutarco escreveu seus textos séculos depois e que não temos sequer conhecimento se ele está falando da época clássica de Esparta ou da era romana de Esparta. Enfim, o que eu tinha para falar para vocês era isso daí. Tá dito, tá entregue. Valeu, falou. E não se esqueça de conferir a minha página no Instagram, o conteúdo lá tá bacana, ok?
Valeu!